Começar? Gente, a gente vai hoje dar seguimento aí aos adjetivos que nós estamos estudando, tá certo? A gente estudou o comparativo, né, que termina com ER, e hoje nós vamos estudar o superlativo dos adjetivos, tá? Então vamos lá. Por definição, né, o superlativo dos adjetivos, ele vai ser classificado como um grau de adjetivo com o qual não há comparação. O outro era comparativo, né? Por isso que tinha a questão da comparação. Nesse não tem comparação. Ok? Ó, ficou uma luz aqui, né? Um feixe de luz. Então, por exemplo, ó. Calma aí, deixa eu mudar aqui pra ver se melhora. Foi. Então, por exemplo, ele é o mais gordo. Ok? Repara que não tem outras pessoas naquele ambiente que têm um peso maior que ele. Então, naquele ambiente, ele é o mais gordo. Superlativo é isso, é o mais. A pessoa que é o mais daquela situação, tá? E uma colocação, por exemplo. É importante a gente lembrar que os adjetivos em inglês são colocados antes dos substantivos aos quais eles se referem. Os adjetivos no inglês sempre vêm antes. Então, por exemplo, se eu falo, ó, This is the nicest girl in the street. Isso quer dizer que essa é a garota mais legal da rua. Então repara aqui, ó, no português eu falei garota mais legal. O adjetivo veio depois do nome, né, do substantivo, que é garota. No caso do inglês aqui, olha só, o adjetivo ele vem antes da palavra girl, antes da palavra garota, né? Porque no inglês sempre é assim. O adjetivo vem antes do substantivo que ele está se referindo, ok? Então essa é a garota mais bonita da rua, mais legal, na verdade, assim, né? Eu traduziria como mais legal, pelo menos. Em relação à concordância, né? No inglês, o adjetivo ele vai concordar com o substantivo em número com uma única forma, tanto no singular quanto no plural. Ele é o mesmo. Por exemplo, olha só. He is the tallest. Ele é o maior, ele é o mais alto. No singular, ele, né? E o plural? Eles são os mais altos. No português, isso vai variar o número, né? Ó, que eu tô falando. Os mais altos. Essa no final. No inglês, não, a palavra é a mesma. Tallest. Ok? Ele é o mais alto, eles são os mais altos. Ótimo. Em relação ao gênero, o adjetivo possui também apenas uma única forma. Então, por exemplo, no masculino, se eu quero falar ele é o mais alto, he's the tallest. No feminino, se eu quero falar ela é a mais alta, eu também uso a mesma coisa, só troco o he pelo she. She is the tallest. Tá certo? Então repara que eu estou usando o mesmo adjetivo, né, a mesma palavra, tanto para o singular quanto para o plural, tanto para o masculino quanto para o feminino. Tá certo? Ele é mais alto, ela é mais alta. The tallest. Ó, o mais alto, o mais alto. Não tem ninguém mais alto que ele ali. Tá? Num grau normal, então, o adjetivo é a base para todas as flexões quanto ao grau do adjetivo em inglês. He is fat. Ele é gordo. Fat é o grau normal desse adjetivo. Se eu quero colocar a partir do grau normal, na verdade, que a gente vai verificar a sua extensão, ou seja, o número de sílabas do adjetivo, e isso vai depender em como que eu vou flexionar. Lembra que a gente falou lá no comparativo que os adjetivos pequenos, a gente botava o ER no final, e que os adjetivos maiores, era só eu botar o more no início da palavra, né? Então a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. She is interesting, ou interesting, como você quiser chamar, né? Ela é interessante. Repara que é um adjetivo longo, né? Já o fat, que é o gordo, ele é um adjetivo curto, né? Então isso vai influenciar em como que eu vou transformar isso para o superlativo, tá? Então vamos lá. Os adjetivos short, os adjetivos curtos, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o artigo the antes do adjetivo, né? THE, e acrescentar no final dele o EST. Lá no comparativo, a gente botava o ER. Aqui eu só boto, aqui ao invés do ER, eu vou botar o EST. Então o exemplo é He is fat. É o grau normal. No superlativo ficaria He is the fattest. Ele é o mais gordo. Ok? De todas as pessoas do local, ele é o mais gordo, é o grau superlativo. Tá bom?
Repara que eu botei o the, que é o, né? A palavra é o artigo o, e o SD no final ele vai indicar o mais. Mais algumas regrinhas, vamos lá. Lembra que o comparativo também tiveram várias regrinhas, então esse aqui também vai ter. Por exemplo, observação. Se o adjetivo terminar na sequência consoante, vogal, consoante, que nem o fat, por exemplo, a gente vai dobrar a consoante final. Né? A gente fez isso também lá no comparativo, ó. E acrescentar o EST, óbvio. Olha a palavra, ó. The biggest. Deixa eu ver se... perdão. O adjetivo aqui é big, ó. Cadê minha seta? Achei. O adjetivo é big, né? The White House is the biggest one. A Casa Branca é a maior. Daquelas ali, ela é a maior. Então pensa comigo aqui, ó. Big termina em consoante, vogal, consoante. Então o que eu faço? Eu dobro a última consoante e adiciono o EST. Sempre, igual no FAT. No FAT também era, ó, consoante, vogal, consoante. Quando eu botava fattest, eu botava 2 T's, porque eu dobrava o último T. E sempre tendo que botar o EST no final. Tá certo? Outra regrinha, bem parecido com as regrinhas lá do comparativo, por isso que eu estou indo um pouquinho mais rápido. Os adjetivos que terminam em E, eu vou tirar o E e botar o EST normal. Ou que nem a gente falou, né? Como já tem o E, é só botar o EST. Ó, this room is very large. Esse quarto, né, esse cômodo, é muito grande, né? Então, se já tem o large, o E no final, eu apenas preciso colocar o ST, perdão, ó. I think this is the largest room. The largest, o maior, o maior quarto desses. Tá certo? Então repara que eu não boto o E 2 vezes, porque já tem um E aqui, então não preciso. Eu boto apenas o ST. Tudo bem? Isso. Mais uma regrinha, vamos lá. Com os adjetivos terminados em Y, precedidos de consoante, a gente vai trocar o Y pelo I. E depois acrescentar o ST. O EST, né? Por exemplo, she's a happy girl. Ela é uma garota feliz. Aí eu quero dizer que ela é a garota mais feliz desse mundo, desse planeta, dessa sala. Né? A pergunta de hoje é: Who is the happiest girl in this class? Quem é a garota mais feliz dessa turma? Quem será que é? A mais felizona da turma. Deve ser a que mais ri, a que mais fala. Tipo Graziella, né? Fala pra caraca. Lohane, fala pra caramba também. Deve ser ela, né? Aquelas meninas lá da ponta. A Juliana essa semana escreveu no comentário falando que ela não fala nada, que ela é quietinha. Da onde que ela é quietinha? Que ela fica numa futriqueira lá atrás com Isabela, com Maria Eduarda. Da onde que Juliana é quieta? Quero saber também, né? Mas enfim. Então, she is a happy girl. Repara que termina com Y seguido de consoante. Então, eu vou tirar o Y e botar o IST. O IEST. Né? She is the happiest girl I have ever known around here. Então, ela é a garota mais feliz, the happiest. Tirei o Y, botei o IEST. Alguns adjetivos, irregulares. A gente estudou os adjetivos irregulares lá no comparativo. Aqui também é a mesma coisa, né? Os irregulares vão ser aqueles, em que eu não tenho uma regra, é decoreba, né? Então, por exemplo, o good, né? Não existe goodest, né? Com o adjetivo good, a gente vai proceder de forma irregular em relação ao sufixo, né? A sua forma vai ser trocada por the best. Então, good quer dizer bom. Só quer dizer o mais bom, né? Que a gente, no português, não fala o mais bom, a gente fala o melhor. O melhor não é the goodest, é the best. O melhor. Não tem aquela frase, BFF, best friend forever? Então, a pergunta que você vai botar no comentário hoje é: quem é o seu best friend forever nessa turma? Só pode escolher um. Quero ver briga. Quem é o seu BFF na turma do 8º ano? É isso que você vai escrever no comentário. Tá bom? Vou começar a dar ponto pra quem escreve no comentário, porque um monte de gente não tá escrevendo. Só a Isabela escreve, o Isaías também, a Juliana. Tô de olho, hein? The best. Por exemplo,
Ronaldinho is the best player in the world. Já foi, né? Hoje em dia não é mais, né? Quem é o best player hoje? Não sei. É o Messi? Não sei. Enfim, tanto faz pra mim. Outros irregulares, ó, vamos lá, vamos ver aqui. O bad quer dizer mal, né? Então bad também não é baddest, não existe isso. O bad também tem uma outra forma, que é o the worst, ok? Então olha o exemplo, ó. This is the worst way to get there by car. Esse é o jeito mais difícil, é o pior jeito de chegar lá de carro, que essa estrada é toda zoada, né? The worst, o pior, ok? Deixa eu ver aqui mais aqui. Ah, e os adjetivos que são longos, então? Né? Os adjetivos que são longos vai ser fácil, né? Com os adjetivos longos, ou com mais de uma sílaba, eu vou apenas acrescentar a expressão the most. Lá no comparativo era more. Aqui eu vou acrescentar a expressão the most. Então, por exemplo, ó, o adjetivo é beautiful. Beautiful é um adjetivo longo, então não vai ficar beautifulest. Não, vai ficar the most beautiful. This is one of the most beautiful buildings there are in Brasilia. Ok? The most beautiful, um dos mais lindos. Né? Um dos prédios mais bonitos. Olha outros adjetivos longos, ó. The most beautiful, a mais bonita. Nem é, né? The most intelligent, essa daqui. The most interesting. The most difficult. Né? E é do meio ali, que é a mais, the most remarkable. Né? Que é a mais notável. Tudo bem? Tá certo? Então repara que todos esses adjetivos são longos. Ok? Vamos treinar um pouquinho? Vamos completar as orações com superlativo de superioridade usando os adjetivos que estão entre parênteses. Então a frase é: Recife has weather in Brazil. O adjetivo é nice. A gente já viu esse, né? É um adjetivo pequeno. Você quer dizer que Recife tem o melhor clima do Brasil? Eu tenho que botar, né? Como é superlativo, eu tenho que botar o the no início e acrescentar o est. Mas como o nice já tem o e, eu só preciso botar o st. Então fica the nicest. Ok? Olinda is one of summer resorts in Pernambuco. Repara que famous pode não parecer, mas famous é uma palavra grande. Então a gente vai ter que botar o the most antes. The most famous. The most famous summer resorts in Pernambuco. Ok? Quando a palavra é grande, é só botar o the most primeiro. Toronto is city in Canada. O adjetivo é busy. Busy é um adjetivo pequeno. Porém, repara que ele termina em Y. Então, quando termina em Y, eu tenho que tirar o Y e acrescentar IEST. Então, fica the busiest city in Canada. Né? Natal is city in Brazil. Hot, quente. Né? Então, se eu quero falar que é a mais quente, eu vou falar the hottest. Só que aí, ó, consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Então eu tenho que colocá-la, né? Tem que dobrar a última letra, né? E acrescentar o EST. The hottest city in Brazil. Ok? Brasilia is one of the most modern cities in the world. Modern é uma palavra grande. Disney World is park on earth. Interesting, que a gente viu também que é uma palavra grande. Palavras grandes eu apenas coloco o the most antes. Tudo bem? Tá certo? Para você fazer em casa, eu quero que você ache superlativo desses verbos aqui, de todos esses. Alguns são só botar o ST, outros têm regrinha, outros são longos, tudo bem? Porque o livro não traz muitos exercícios disso. Então, vou passar só essa tabela para você preencher, tá certo? No mais, eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, vê de novo, pergunta, que a gente volta, explica alguma coisa. Espero que esteja tudo bem com vocês e a gente se vê na aula de quinta de ciências.